de ter 13, 14 jogadores em nível de titularidade. O técnico é que resolve. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Nilmar, que todo mundo sabe que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Conheço desde a Sul-Rec também, né? Desde que ele começou no Internacional. Desde que ele era reserva dos juniores. Exatamente. Tinha um ceguinho nos juniores que deixava ele na reserva. Olha aqui, ó, o Nilmar é um bom guri, tá? É um cara legal. Tem família bem constituída, tem uma vida regrada, é um jogador, para mim, diferenciado. Tudo isso é verdade. E é gente boa, né? Tu vê que ele é um cidadão e tal. Só que tem uma coisa que eu que conheci o Nilmar, eu acho, Pedro, pode estar errado, está atrapalhando um pouquinho ele. O Nilmar sempre foi mais humilde, eu acho que o Nilmar já foi mais humilde. Tá? E isso a gente vê em pequenos detalhes, na hora de dar entrevista, na hora de atender a imprensa. Então ficou um pouquinho mascaradinho. Talvez seja inevitável, né? Porque o cara virou uma celebridade. E isso aí, para mim, reflete um pouco em campo. O Neymar já foi mais guerreiro dentro de campo. Mas contra o Cruzeiro ele foi mais guerreiro. Não, é que tá. Eu também acho que ele está voltando. E eu vou dizer, se o Neymar for ele, o Inter tem o melhor jogador. É só ele ser ele. Agora, na função, olha bem, eu sei que sempre que se fala nesses tabus, o cara é apedrejado. Ou em casa ou aqui mesmo, não tem problema. Ainda bem que o Baldasso não está aqui hoje. Ele graças a Deus, vai pular até o teto. Pelo amor de Deus. Mas na função... Folga para ele e para nós. Né? Ufa. Só tem o Nilmar. Na do D'Alessandro tem o Sacha e pode vir a ter o Anderson, se ele não conseguir marcar lá atrás, ainda mais agora com o Freitas aí, com o Nico Freitas. Então, eu não estou dizendo que o D'Alessandro vai sair, por favor. Mas pode ser, tem problema. Se o Sacha jogar no lugar do Nilmar, é uma improvisação. Pode falar, não Ribeiro, é claro que a gente tem que cogitar. Mas ele é o melhor do time ainda, por isso que eu não quero conjecturar. O D'Alessandro não é. E o segundo melhor pode ser o Nilmar. Eu estou falando em capacidade. Não, incapacidade. Não o desempenho atual. Liderança. Mas, Ribeiro, ninguém está falando disso, estou falando de bola. Bola. A bola, o D'Alessandro não é o principal há muito tempo. Mas quem é então o principal? O ano passado foi o Fabrício. Nossa. Ai, meu Deus do céu, é bom não dá, é que não dá. Não, então tu tinha razão antes. Tu ouve isso uma vez por semana, eu ouço todo dia. Ô, Ribeiro, desculpa, tu perde credibilidade quando tu critica o D'Alessandro já porque virou implicância, Não é Ribeiro. implicância. Tô te avisando. Aliás, eu me dou muito bem com o D'Alessandro, viu? Nós nos respeitamos, isso é muito legal. Porque o D'Alessandro vem e fala também. A gente tem uma mérito relação... dele, porque eu não teria o menor respeito pelas coisas que ele fala aqui. Mas assim, ó... Não, o Fabrício não é... Ele foi importante, foi decisivo, Fabrício, mas não é mais que o D'Alessandro. Vocês confundem, desculpa, tá? É que a tua opinião ela está viciada. Vocês confundem o cara ser o principal jogador de uma temporada com o melhor jogador do time. Não, o Fabrício nunca será o melhor jogador do time. Ele foi o principal jogador do time, porque no time do Abel, ele era a única jogada do Inter, ele era a única saída do Inter, é o jogador que mais foi acionado, fez gols decisivos. O Fabrício isso foi, é lamentável. Querendo ou não. Isso é lamentável. Então não adianta... Mas ele não é culpa do Fabrício, né? É preconceito de vocês. Vamos combinar que o Fabrício está bem abaixo do que ele foi no passado, por exemplo, nesse ano. Não, tudo bem, mas todos estão. E o D'Alessandro é importante, o D'Alessandro é o cara, ele é o ídolo da torcida. Isso aí é indesmentível, isso aí é imutável. O que eu só discuto a questão técnica. E eu acho que o D'Alessandro, pelas suas características, e já com o avançar da idade, ele perde mobilidade e ele tira do Inter a velocidade do jogo. Eu acho que o D'Alessandro, ele começa a sofrer alguma contestação, porque o Inter, tem várias opções. O Anderson na frente, o Sacha sobrando, ele começa a ter um calor para cima dele. Ele vai depender dele mesmo, de capacidade individual. O D'Alessandro tem mais do que os outros. Ninguém dá aquele drible lá boba, ninguém consegue se livrar com tanta facilidade de um adversário, ou até de dois. Lá no campo do Cruzeiro, apertado, em vários momentos no final da partida, o D'Alessandro encontrou um espaço que o outro não encontraria. Ele foi o mais regular do time. Ele encontra espaço que os outros não... O Vitinho está encontrando espaço que outros não encontravam. Então, para bater, para cruzar, para driblar. O Léo, por exemplo, não passou uma vez pelo adversário e toda vez que esteve livre para cruzar, uma recebendo inclusive do D'Alessandro no final do jogo, ele conseguiu atravessar do lado do outro. Até cheguei a dizer que ele e o Fabrício têm que passar num ferreiro para acertar o pé. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rec. Vamos analisar friamente, tá? Matheus e Roberto. Roberto ela está refrescante. Redundante. Olha aqui, ó. Quem é que está jogando bem no Inter? Vamos lá. Quem me diz um que Vitinho.
lances bons. Tu tá confundindo gol com jogar bem, tá? Não, Ribeiro, me perdoa, tá? Se eu tô fazendo uma análise, eu não tô fazendo uma análise tão simplista assim a ponto de analisar o cara pelo gol. Sabe que o Vitinho ficou brabo no último jogo, mas ele não entendeu. Ali ele foi tirado não porque ele estava mal, porque para ser preservado. O Diego Aguirre está comprovado que ele está com medo que alguém estoure, mesmo o time não rendendo. É que, é ruim com o Nilmar, pior sem o Nilmar. É ruim com o Hever, pior sem o Hever. Porque esses caras foram contratados para jogar, para acrescentar numa competição muito difícil. A Libertadores é muito difícil. Aparece um Huachipato da vida que tu não conhece e desdenha. Tá mais complicado. A Universidade do Chile. É que o Inter no contexto de time, a gente sabe que ainda não encaixou. Em nenhum momento a gente viu um encaixe de time do Internacional nesses 3 jogos do Gauchão. Então tem que ir para a individualidade. E o Vitinho e o Sacha são os que estão mostrando melhor individualidade. Tem até uma música que diz, relaxa, senão não encaixa. O Internacional, em algum momento... Como é que é o negócio? Não, essa é uma música. Como é que é essa aí? Relaxa, senão não encaixa. Depois ele te conta no carnaval. Fala, Matheus. Mas tem uma hora que tem que relaxar, mas vai ter que ter uma hora que vai ter que pegar também. Tem uma hora. Porque agora relaxa. Beleza, vamos avançar. Só 2 situações do Nilmar que a gente estava falando antes. Ele não é mais guri, né? Ele tem 31 anos de idade. A gente não vai ver. Pra mim que tem 51, então. A gente não vai. Tá, mas tu não joga futebol, né? Só olha. O Nilmar, a gente não vai ver o Nilmar das 2 outras passagens dele no Internacional. Ele corre bastante aí durante o jogo, corre bastante, mas ele cadencia um pouco também. E outra, uma coisa que ele falou ontem na coletiva, eu perguntei para ele se ele estava se sentindo bem nesse esquema do técnico Diego Aguirre. Ele falou, olha, eu já disse pro Aguirre que eu não sou um camisa 9. Eu não sou aquele cara de referência lá na frente. Eu não sou o jogador de atuar de costas pro gol. Eu não sou assim. E ele está sendo assim no time do técnico Diego Aguirre. Mas me surpreende, porque ele treinou o Nilmar lá no Jogo Livre. Mas ele jogou até como ponteiro nesse último jogo. Ele estava solto. Tanto é que ele cruzou 2 vezes pro Sacha, uma para cabecear e outra para chutar. Tudo bem, então já mudou um pouquinho. Aí ele conversa muito com o Vitinho e com o Sacha para dar essa movimentação. Mas ele ainda está jogando de costas pro gol. E ele não gosta de jogar assim. No futuro, o time do Inter vai ter esse uruguaio, o Freitas, Arangues e Anderson, e os 3, Sacha, Vitinho e Nilmar. Roberta Gabardo. Bom, sobre o Nilmar, o Misael Machado, desde que veio não jogou nada ainda no Inter. O Francis da Silva, não é assim que se dá ritmo de jogo, colocando na reserva. O time todo precisa jogar junto o máximo possível. A Paola Monteiro, o Nilmar precisa de ritmo de jogo. E o Léo Ribeiro, deixa ele jogar e pegar ritmo. No último jogo já demonstrou muito mais empenho, é um novo atacante. Daqui a pouco a gente vai falar mais de Grêmio, mas antes a gente mostra o que o ex-atacante e ídolo da torcida tricolor e atual deputado estadual, Mário Jardel, postou na sua página no Instagram. Só não volto com a 16 do Grêmio, ele postou, porque é certo que faço 2 gols e vão querer me mandar para a China. Uma flautinha aí do ex-jogador do Grêmio. Com todo respeito ao Jardel, já começou o mandato? Já tomaram posse. Tá com tempo, hein, Jardel? Não fica legal, né? Porque, não fica legal. Porque ele está criticando o atual contexto do Grêmio. Foi na hora de folga, porque a gente sabe que eles trabalham muito na Assembleia. Mas sobra um tempinho. Claro que sobra um tempinho. Mas eu aconselharia o Jardel o seguinte, menos, Jardel. Menos. Tem outras coisas para se preocupar, né? O Jardel, tem deputado que diz menos. É verdade. O Jardel, pelo contexto dele, né? De tudo que ele fez pelo Grêmio, a opinião dele vai ser sempre vista pelo torcedor e acompanhada pelo torcedor. Então é aquela coisa, pensar um pouco antes daquilo que vai agrega, pensar não é fácil. Mas não agrega. Pensar não é fácil. Aquilo ali tem uma letra embutida, que ele tentou voltar para o Grêmio. Ele quer dizer assim, para ir para a China, até eu já tivesse voltado, já tinha ido. O Grêmio pode estar perdendo mais um jogador, né, Rec, que é o Marcelo Groy. Tem uma proposta aí chegando e um valor de 6 a 7 milhões de euros, né? Incrementaram a minha notícia, porque esse Galatasaray, quando vem, leva, né? Pois é, só que os sites turcos, um deles pelo menos, está colocando o Marcelo Groy como novo goleiro já do Galatasaray, com imagens dele atuando em Grenais, inclusive. Só que no corpo da notícia, claro que o texto está em turco, né? A gente tentou traduzir de alguma forma, eles fazem referência a notícias que vêm da imprensa brasileira. Então pode ser um rebote, né? Muito acontece isso, né? Mas rebote, porque o primeiro assunto que tinha era da China. E há pouco vocês explicaram.
O Barcos estava contratado por um time e vai jogar no outro. Porque lá quem manda nos clubes é o governo, então a federação define para onde vão. E na Europa também tem esse negócio de equilíbrio econômico, chega uma hora que os caras intervêm para não dar muito desequilíbrio. E na China está funcionando assim. A NBA, assim. E eles não gostam de contratar goleiro. Eles só contratam quando são obrigados, o que é um erro de enfoque. Só que os empresários daqui começaram a fazê-los entender que eles não podem também ficar tomando 5 e fazendo 8. Que daqui a pouco tem que ter alguém que feche o gol. O Galatasaray, que tem o Muslera, né, ou tinha, porque no último jogo ele não estava relacionado. Eu não sei se o Galatasaray está negociando, ou se está saindo o Muslera, porque tem outros jogadores no grupo, tem outros goleiros no gruro que não são conhecidos. E o Tafarel, né? O Tafarel tem uma boa relação. O lateral pode fazer. O lateral esquerdo. O Alex Telles, tem o Felipe Melo, tem o Snyder. E quando a gente fala que é muito dinheiro pelo Groi, só pela idade, que tem 28. Porque eles pagaram 7 por um menino que estava começando e que tinha vindo do interior do estado do Rio Grande do Sul, Alex Telles. Pois é. Eles pagaram 7 milhões. E eu penso para o jogador, o Rec, porque o jogador hoje que vai para a China, e o Marcelo Groy, que é a seleção brasileira, né? Daqui a pouco ele pode pensar que não é exatamente o melhor mercado. Agora, o Galatasaray... vai ganhar uma fortuna, cara. Só um pouquinho, Ribeiro. O Galatasaray joga Champions, tem o Snyder, como eu falei, Felipe Melo, tem... O futebol turco já tem uma outra vitrine. E outra coisa, daqui a pouco... E 6 milhões de euros é 20 milhões de reais. Mas esse o Grêmio vai tentar segurar, né? O Marcelo Groy, pelo menos agora, tenta segurar. Mateus, por esse valor... Pode ser que pelo valor... Mateus, só que nos bastidores... Para goleiro, 6 milhões de euros. Bem, eu entendo. A situação financeira do Grêmio não é isso, Matheus. Para de dizer que vai segurar. O Grêmio não vai segurar ninguém, Matheus. Melhor momento. Mas é que nos bastidores já está ficando ruim. Aí tem Grêmio. 4 dias de carnaval. Na quarta-feira o cara já está mais para lá de Bagdá. O Grêmio vendeu mais um. E até cair a ficha já é segunda-feira. Pode ser. No meio do carnaval se vender. Se vender hoje, está tudo certo. Agora o problema. O problema do Marcelo Groi é o seguinte: eu até escrevi no jornal Metro hoje. É a proposta certa para os 3 lados, para o goleiro, para o comprador e para o vendedor, porque tem 28 anos, quando é que vai vender por 6 milhões de dólares ou euros? Tem essa confusão na moeda. Mas é no momento errado. Tu sabe que... Porque coincidiu do Grêmio vender os seus 2 centroavantes. O Grêmio mandou Maxi, Alain Ruiz, Zé Roberto. Todo mundo. Foram bons jogadores, só me falha a memória, no total saíram. Ninguém reclamava, porque tinha 2 matadores. Bom, agora é o seguinte, vamos tocar a bola no centroavante. Eu sempre leio a coluna do REC, aliás, é a segunda melhor coluna do Metro. Não, se tu pesquisar vai ser a quinta. Não, mas eu aceito. A primeira... Segunda já tá bom. A primeira vai na Vamos chamar o Gonçalo Cirne Lima lá na Central do Esporte, tem mais informações, Gonçalo. Chico, a Juventus da Itália tem interesse no Oscar, meia brasileiro, passou pelo Inter, joga no Chelsea. E o Chelsea, em contrapartida, quer o Pogba, volante francês, que é avaliado em 75 milhões de libras. Então o Oscar pode ser envolvido nessa negociação e o Chelsea, ao invés de pedir dinheiro, ele pega o Pogba, entrega o Oscar e mais uma quantia para comprar o volante francês da velha senhora, que quer um meia atacante, o brasileiro é um dos nomes da lista. Olha o Oscar. Paulo Bogado. 4h15, Brasil Gente dos Gaúchos. Estamos de olho. Sempre dando uma entradinha no horário do programa, né? Saltei. Tá bom. Olha aqui, você vai ver uma rodovia, uma estrada em Sapiranga, a estrada Porto Palmeira, que está prometida há 16 anos para ser asfaltada. Fizeram um acordo, o Ministério do Turismo, mas Prefeitura de Sapiranga, entrega, está aí a placa 31 de dezembro de 2014. E ela continua barro e pó quando não chove. Inacreditável, você vai ver os detalhes da rodovia, que é mais um empurra de governo e a população sofrendo às 4h15 da tarde. Lembrando que o REC, eu sempre dou uma entradinha no programa de rádio dele. Calma. Depois do intervalo tem mais futebol aqui, os donos da bola. Até já.